Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. É uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 19º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre esta imensa alegria de semanalmente poder acompanhar-vos nesta interpretação, na análise dos textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, e neste 19º domingo, como já anteriormente foi mencionado, estamos a ser acompanhados por São João Evangelista, ou seja, já há 2 semanas para cá, é São João que nos acompanha, precisamente neste 6º capítulo do seu Evangelho. Porque este 6º capítulo, como sabemos, é o capítulo em que Jesus faz, no seu início, a multiplicação dos pães, a multiplicação também de peixes, e com este sinal, nos diz São João, Nosso Senhor anuncia àquele povo, àquela multidão, que ele tem um outro pão, que não é um pão meramente material, que nos sacia humanamente falando, mas é um pão que vem do céu. E mais ainda do que o pão que foi dado por Moisés, ou melhor, pelo próprio Deus no tempo de Moisés, que era o maná. Este pão que Nosso Senhor anuncia através deste milagre, no qual está o próprio Deus. Deus está nesse pão. Um pão que deixou de ser pão, ou seja, na sensibilidade, na nossa sensibilidade, tem a aparência de pão, cheira a matéria que é, digamos, de pão, e entretanto tem gosto de pão, mas é o próprio corpo de Cristo, é o próprio Deus que está ali presente. E então isto é de tal maneira inabarcável pela razão humana que Nosso Senhor quis fazer esse milagre estrondoso de multiplicar pães para dar a entender àquela gente o poder que Ele tinha sobre a matéria. Se Ele pode multiplicar, Ele poderá também, na substância, na essência dos seres, transmutar a matéria. Ou seja, fazer com que o pão se transforme no seu próprio corpo. E por isso Ele vai dizer, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Ou seja, o corpo de Cristo, a Eucaristia. Então nós vemos a dificuldade, como no início deste Evangelho, esta multidão já começa logo de início a murmurar. Vejam só, o Evangelho de hoje começa precisamente assim. Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, Nosso Senhor, como vimos na semana passada, terminou o Evangelho precisamente com esta frase, eu sou o pão que desceu do céu. Não é? Agora estas pessoas, não digo que sejam todas, mas uma boa parte, vão começar a murmurar. Porquê? Porque eles acham que Jesus, Nosso Senhor, sendo conhecendo a família dele, conhecendo, digamos, o lugar onde ele viveu, onde ele nasceu, digamos, o milieu onde ele se mostrou ao mundo, não é possível que este homem possa ser, de facto, um pão que desceu do céu. É impossível. Então, vejam como esta gente tem, de alguma forma, um certo pensamento racionalista. Não é? E, de alguma forma, nós vemos que a segunda leitura de hoje, que é a Epístola de São Paulo aos Efésios, vai como que fazer uma crítica a este tipo de pensamento. São Paulo vai dizer, não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Ou seja, como é que se aplica isto ao Evangelho de hoje? Como é que nós não devemos contristar o Espírito Santo de Deus? Precisamente porque se os nossos olhos, se a nossa sensibilidade nos mostram uma coisa, mas Deus nos diz que é outra coisa, nós devemos seguir aquilo que é o ensinamento de Deus. E não devemos contristar o Espírito Santo. O Espírito Santo diz-nos, esse pão que tens diante dos teus olhos, como por exemplo na Eucaristia, esse pão que tens diante de ti não é pão. Deixou de ser pão a partir do momento em que o sacerdote, in persona Christi, afirmou, este é o meu corpo, entregue por vós. Então, a partir daquele momento, a substância pão deixou de ser pão e transformou-se no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É Deus que o afirma. É Deus que faz esse milagre estrondoso. E com este milagre Ele quer, como diz São Paulo, quer-nos assinalar para o dia da redenção. Porque é com este pão que nós conseguiremos, alcançaremos a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, esta catequese que Jesus, uma catequese eucarística que Jesus pronuncia nesta região do Mar da Galileia, não é muito bem recebida, como nós vemos no início deste Evangelho.
E isto causa, então, escândalo, não é? Um espanto entre aquela multidão. Como é que é possível que este homem diga estas coisas? Não é? E Nosso Senhor, então, começa a utilizar-se do Antigo Testamento, de trechos do Antigo Testamento, do livro dos profetas, etc., para mostrar que, de facto, tudo aquilo que ele está ali a fazer já fora prenunciado. E depois ele vai, inclusivamente, abrir mais os horizontes dessa gente. Ele vai dizer, isto é do Evangelho de hoje, todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim, não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. E então ele vai voltar ao pão. Eu sou o pão da vida. E vai dizer uma vez mais, no deserto, os vossos pais comeram maná e morreram. E, enfim, o resto do Evangelho acho que é bastante conhecido. Eu queria aqui pegar neste aspecto da incredulidade, que já foi o tema da semana passada, mas que é o tema, de facto, deste capítulo. Esta dificuldade do ser humano tem de acreditar naquilo que ultrapassa as aparências. Evidentemente, nós não podemos ver uma coisa e dizer que é outra. Quer dizer, o nosso bom senso, a nossa razão, a nossa prudência, não é? No sentido da inteligência aplicada à vida prática, diz-nos que as coisas são como elas são. Não é? Que a natureza tem as suas regras, que tem as suas leis, tem as suas constantes. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Deus, já vimos isso na semana passada, vai atuando no mundo. E atua de uma forma espantosa, de uma forma diária, de uma forma omnipresente, através da Eucaristia. Vejam que diariamente, digamos, desde a montante jusante, diariamente, de todas as partes da terra, está a ser celebrada a Eucaristia. Ou seja, é um milagre diário que se estabelece em cada altar. O pão que se transforma em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, nós temos de perceber que isto é uma realidade estrondosa. E talvez por causa disso, os ataques à Igreja, não é tanto por causa disso, é mais até por causa de que isso implica fé e, ao mesmo tempo, isso implica um modus vivendi que seja de acordo com essa fé. Ou seja, digamos, os grandes ataques que se fazem à Igreja, atacam-se os dogmas, ataca-se a Eucaristia, mas atacam-se tudo isso porque a Igreja não só mostra uma fé, mas mostra um modo de viver de acordo com essa fé, baseado nos mandamentos. E isso é o que, enfim, os filhos das trevas não querem fazer. Eles até poderiam acreditar, mas sabem que, acreditando, eles terão de mudar a sua conduta, o seu modo vil de viver, o seu modo pecaminoso de viver. E isso eles não querem. Ou seja, tem de haver uma coerência entre o modo de viver e a crença da pessoa. Ora, vejam que estas pessoas aqui não acreditavam, estavam com a dificuldade de acreditar e por isso Nosso Senhor vai procurar chamar-lhes a atenção para o milagre que Ele fez em vista do milagre que Ele fará com a instituição da Eucaristia. Então, isto não deixa de nos chamar a nós, caríssimos irmãos, a atenção, não é? Este escândalo em torno dos milagres. Muita gente, ainda hoje em dia, se escandaliza em torno dos milagres. Não é? Há até uma espécie de pânico sobre algumas pessoas, às vezes até dentro da própria Igreja, quando se diz que Cristo fez este milagre ou fez aquele milagre, sobretudo aqueles milagres mais espantosos, não é? Ou então simplesmente omitem o milagre, nem querem comentar, sobretudo quando é a expulsão de demónios, de espíritos, etc. E muitas até das cristologias, não é? Das formas de interpretar e de ler, não é? A pessoa do Nosso Senhor, a pessoa divina do Nosso Senhor, muitas destas cristologias contemporâneas nem abordam certos aspectos da vida de Nosso Senhor porque, lá está, o milagre é tão patente, é tão estrondoso, que é melhor nem falar sobre isso. Mas aqui acontece esta grande lacuna, é a mutilação da figura de Nosso Senhor. Não é? Vai-se escamotear, não é? Vai-se encobrir este aspecto que é como um selo de Deus, não é? Dado à humanidade. Ou seja, o milagre que o Nosso Senhor faz enquanto taumaturgo, ou seja, enquanto homem que faz milagres, o milagre é precisamente este selo de Deus que foi dado à humanidade. Ou seja, os milagres, dizia São Tomás de Aquino, são como este selo, ou seja, o selo aqui que era. Todos os reis na Antiguidade, na Idade Média, enfim, até agora, até os dias de hoje, todos os reis têm o seu selo, né? Que marca, são sinal da sua omnipotência, do seu poder.
não é? E este selo envolve uma mensagem, normalmente um rolo. Ora, os milagres são o selo do grande rei, ou seja, que é o próprio Deus, e que testemunham, dão a marca da sua omnipotência. Não é? E eles involucram uma mensagem, né, que está protegida pelo próprio selo. Vejam como a mensagem da Eucaristia, né, que vamos escutar, e já estamos a escutar, e Nosso Senhor tem vindo a falar sobre ela. A Eucaristia, né, quando Ele for instituir a Eucaristia na última ceia, está a ser involucrada esta mensagem neste milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, o selo é o milagre da multiplicação dos pães. E a mensagem que está dentro desse selo, desse lacre, é propriamente a Eucaristia, que Nosso Senhor está a anunciar. Mas a dificuldade que há é uma coisa incrível. Há uma recusa em compreender o milagre. Mesmo, por exemplo, esta recusa vem sobretudo a partir do século XIX, com todo o racionalismo, o positivismo, não é? Que interpretavam a vida de Nosso Senhor de um ponto de vista meramente terreno. Há autores que dizem, por exemplo, que os milagres deste século XIX, por exemplo, milagres empobreciam a verdadeira estatura de Cristo, como se fosse possível, não é? Pelo contrário, engrandecem a estatura de Cristo. Assim como o milagre de passagem do Mar Vermelho engrandeceu a figura de Moisés, não é? Fê-lo diante do povo e diante de nós, mostrou-o como um grande profeta, um homem, um guia de Deus, não é? Um guia daquele povo eleito, o povo que foi tirado do Egito. Mas eles viam as coisas ao contrário, ou seja, porque não têm capacidade, não têm fé para perceber o milagre. Havia um autor também, de origem alemã, que lamentava que os 3 primeiros evangelistas, não é? Que são Mateus, Marcos e São Lucas, tinham degradado, dizia ele, a sublime figura de Cristo. Com o quê? Com histórias mesquinhas de milagres. Quer dizer, eles achavam, no fundo é assim, eles não tinham fé em Nosso Senhor, acreditavam que Ele tinha existido, sem dúvida, acreditavam que tinha sido um homem bom, que tinha tido muitas atitudes boas, de compreensão da pobreza, de compreensão da fraqueza, de compreensão das necessidades sociais, das necessidades dos pobres, dos desprotegidos, dos escorraçados, etc. Mas ficavam só nisso. Tinham uma visão social de Nosso Senhor. Eles não conseguiam ver que os milagres que Nosso Senhor fazia patenteavam, não é? Eram como sinete, eram um sinal, como dizia, eram o selo do poder dele, ou seja, enquanto homem-Deus. Então, havia muita gente que dizia que era isto. E hoje em dia também, caríssimos irmãos, nós temos muitas pessoas que acham que nós, sendo católicos e acreditando em milagres, somos incultos, somos meio ainda obscurantistas. Não é? Eu uma vez ouvi um comentário de uma pessoa, de igreja, que contou um fato de um milagre que é histórico, um milagre das cidades aqui do nosso Portugal, e dizia, bom, isto é a lenda, não é? Nós não vamos acreditar numa coisa destas. Então, a história, ao que deu origem ao culto a esse santo nessa terra X, para essa pessoa era uma lenda. Era uma lenda muito bonita que foi criada em torno da figura do santo para que nós pudéssemos, de facto, criássemos um elo de ligação com esse santo e ele se tornasse, então, o padroeiro dessa cidade, como é. Mas ele dizia, no fundo, ou dava a entender que não tinha havido nenhuma aparição, não havia milagre. E este é um mundo racionalista no qual estamos a viver. E nós temos de procurar ultrapassar essa mentalidade, senão vamos contristar o Espírito Santo de Deus, como diz São Paulo aos Efésios. Vejam como estas dificuldades de querer, não é, devem ser ultrapassadas. Nós não devemos pôr de parte os milagres, pelo contrário, nós devemos acreditar. Se temos falta de fé, devemos pedir a Deus que nos dê forças. Mais ou menos como na primeira leitura de hoje. Não é? Elias, que tinha fugido por ter morto aqueles 850 por falsos profetas de Baal, teve de fugir e então, quase a morrer, o anjo lhe toca 2 vezes, dá-lhe pão 2 vezes. E com esse pão, ele diz assim o texto, fortalecido com aquele alimento, ele caminhou até ao monte de Deus, até ao Horeb. Ou seja, Deus permite estas situações trágicas na vida de Elias, como permite nas nossas vidas, e dá-nos um pão, no caso aqui era um pão também certamente incomum, cuidado a Elias,
mas a nós dá-nos um pão que é a própria Eucaristia, que é o próprio Deus dado a nós para nos fortalecer. Ou seja, as dificuldades em acreditar, as dificuldades em perceber as coisas de Deus, as dificuldades em acreditar no mundo sobrenatural, não devem ser postas de parte. Ou seja, não devem ser ultrapassadas com fé e mais fé e mais fé. E essa fé será dada por Deus se nós nos abrirmos à graça. Vejam como é muito bonito, nós ainda mais estamos aqui a falar de pão, vejam como é muito bonito o processo de elaboração do pão. Não é? A pessoa moe o trigo para o transformar em farinha. Depois atira a água para constituir aquela massa e leva aquilo ao fogo. E então só assim é que o pão ficará pronto. Ora, da mesma forma isto acontece connosco. Os fiéis, ou seja, cada um de nós, precisam ser moídos por sofrimentos, por provas de fé também. Não é? E o Espírito Santo, que pode ser simbolizado nessa água, não é? Para dar essa unidade, não é? Àqueles grãos de trigo e fazerem a farinha, ou seja, fazerem uma só massa. E depois nós vemos que o próprio Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que é amor e que também é simbolizado pelo fogo, consolida e aperfeiçoa essa massa, constituindo-a pela graça de Deus no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E por meio desta analogia, deste paralelo que existe entre o pão, entre os seus grãos, a sua cozedura e também a alma dos fiéis, ou seja, cada um de nós, Igreja de Deus, cada um de nós que também tem de passar, mutatis mutandis, tem de passar por esse amassamento, digamos assim, através dessas provas e às vezes provas de fé, e também por esse forno onde nós somos cozidos muitas vezes pelo calor de Deus, pelo ardor de Deus, pelo desejo de Deus, pela nossa santificação, para que nós cresçamos neste amor, simbolizado neste fogo do Espírito Santo. Vamos pedir que esta analogia se faça em nós. E aquilo que nós vimos hoje nas leituras, que nos deixaram assim meio perplexos, como é possível esta crítica a Nosso Senhor, esta murmuração? Mas esta murmuração existe porque existe o racionalismo. Esta murmuração existe porque existe a visão mundana da vida, a visão mundana, inclusivamente, da própria religião. Devemos pedir hoje, particularmente, que a nossa fé cresça constantemente, permanentemente, particularmente na Eucaristia. Nossa fé na Eucaristia deve ser uma fé sem barreiras. Aquilo que o demónio mais procura, sobretudo, é vilipendiar a Eucaristia, é gozar com a Eucaristia, é fazer-nos descrer na Eucaristia, que é a presença de Deus no meio dos homens, em todo o momento, em todos os lugares onde é realizada uma missa. Esta é a graça que hoje vamos pedir. Ser 100% católicos, ultrapassar estas barreiras da sensibilidade e crescer nos horizontes da fé, horizontes que serão depois concretizados, não é? Como que terão um término no céu maravilhoso que Deus Nosso Senhor concederá aos justos, aos eleitos, àqueles que acreditaram. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.